Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. Mundo da Criança sempre com pimenta, pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. O nosso Mundo da Criança de hoje vai falar sobre a mãe e as suas experiências maiores. É um tema muito legal. Nessa semana pós-Dia das Mães, a gente está pensando muito sobre esse tema e o Dr. Francisco vai repercutir algo muito especial. Tenho certeza que você vai adorar o programa de hoje. Ele já está aqui, ó, o dono desse programa, o nosso comandante. Fala, Dr. Francisco, muito boa noite. Muito boa noite, Marcos Vinícius. Muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Que honra mais uma vez estar aqui com você, Marcos, com toda a sua amizade, seu carinho, também o privilégio que o Canal 4 nos oferece de estar fazendo mais uma vez o programa O Mundo da Criança e, é claro, junto com você, parceiro e amigo de tantos anos. Mas é com muito prazer, né, Marcos, que nós fazemos isso juntos. Estamos aqui para falar sobre crianças, sobre os nossos filhos e hoje sobre os nossos filhos, sobre as crianças, mas falar sobre a razão principal dos filhos, que são as mães. Nós vivemos a semana anterior toda a festividade, todo o abraço, todo o carinho às mães, vivendo o Dia das Mães. Isso certamente as famílias se organizaram e promoveram e as mães receberam aquele carinho dos filhos e familiares. Mas você sabe, Marcos, que depois de viver esse Dia das Mães, eu fiquei pensando, mas a mãe é aquela que trabalha e que tem experiências no dia a dia com os filhos, assim, muito interessante. E sob o aspecto pediátrico, sob o olhar nosso profissional, a gente separou alguns itens que nos chamam a atenção ou que nós pensamos do que é a mãe, para que a gente não ficasse assim naquela colaboração do domingo anterior, mas que a gente olhasse a mãe com algumas funções que tanto nós profissionais que cuidamos de crianças, os pediatras de modo geral, exaltam. E nós queremos exatamente isso, exortar as mães daquele trabalho que só elas fazem, daquele trabalho que é específico naturalmente realizado por elas. E aí você mencionou o nosso título, A Mãe e Suas Experiências Maiores, que só elas fazem. Aí nós vamos falar, Marcos, que só elas ficam grávidas, que só elas amamentam, só elas que valorizam tanto o crescimento dos filhos, o seu desenvolvimento, né? Essas coisas assim que o pediatra assim, ele tem contato assim, eu diria assim, a nossa vida a cada momento, Marcos, a gente tem um contato, um relacionamento com as mães. Assim nós passamos os tempos de profissão, com essa pediatria maravilhosa que Deus nos deu o privilégio de exercer, ser médico e ser médico pediatra, eu acho que eu fui assim, rigorosamente muito abençoado, muito privilegiado por Deus. Mas o relacionamento com as mães, que esse relacionamento é em função da criança. O relacionamento com as mães, assim, o meu profissional, mas o relacionamento com amor com essas mães é alguma coisa que quando a gente fica pensando, que quando a gente fica analisando e justificando muitas de suas condutas, esse vínculo de relacionamento mamãe e filhos. Isso é muito interessante, é muito profundo. Eu diria até que não acho que é ousadia, não, mas é uma verdade. É alguma coisa que vem do próprio Deus. E aí nós vamos falar então sobre a mãe e suas experiências maiores. Mas antes de nós iniciarmos o conteúdo propriamente desse nosso programa, que a gente pensou muito carinhosamente, eu queria fazer um comercial, Marco, com a sua permissão, claro. E aí é que o Projeto Amor de Criança, que tem exatamente essa função de cuidar de crianças especiais, de crianças que têm um agravo neurológico grave, um agravo neurológico importante que acomete o cérebro, que leva a criança a uma situação permanente de doença importante, de limitações cognitivas, motoras
Enfim, há um acometimento muito grave. E o projeto Amor de Criança, que a Unimar maravilhosamente hospeda, cuida, nos apoia, e é claro que nos apoiando o projeto Amor de Criança, a instituição, a Unimar, tem apoiado crianças, né? E hoje a Unimar se tornou uma referência no atendimento à criança, no atendimento à criança especial. E nós estamos lá participando disso como um profissional privilegiado também, e que o projeto Amor de Criança, com todos os voluntários que participam, procura dar um atendimento assim, eu não digo ótimo, mas muito decente à família, às crianças, e estudando sempre as suas limitações. E é pensando nisso que os voluntários, o Instituto Amigo da Criança Especial, que é gerenciado pelo empresário Daniel Spila, organiza, juntamente com o Rotary Club, a festa retrô agora, sábado, 7 de junho, às 20 horas, lá no Golden Palace. Essa festa tem aí uma participação, foi muito bem trabalhada, o Daniel é muito caprichoso nisso, o pessoal do Rotary Club, Pedro Lobo, todos seus colegas de clube, estão dando todo o apoio, estão participando, certamente todos estarão lá nessa festa assim, cujo alvo é beneficiar as crianças do projeto Amor de Criança. Então nós queremos convidar você que é nosso amigo, telespectador, e que tem já um conhecimento, um olhar carinhoso para o projeto Amor de Criança, que você, olha aí, tem muitas mesas aí que você pode escolher com a família e vai ser uma festa muito legal. Eu acho que essas oportunidades que nós temos de ajudar, essa oportunidade que nós temos de organizar, tem sido muito bem recebida pelos nossos amigos, pela população em geral. E eu sei que isso não é pessoal, mas é porque Marília tem um coração maravilhoso. Olha para as crianças, o coração se alegra quando ajuda esse tipo de criança, essas crianças especiais. Então a gente está divulgando, Marcos, e pedindo realmente que você que tem uma possibilidade de estar presente, de comprar ou de alguma maneira participar dessa festa retrô, lá com as músicas do seu tempo, Marcos, anos 60, 70, etc. E aí uma festa muito alegre. Temos a experiência de outros anos e elas realmente foram experiências muito favoráveis. Todos convidados a estar no Golden Palace, 7 agora de junho, a partir das 20 horas. Vai ser uma festa legal. Mas voltamos ao nosso tema. O nosso tema, a mãe e suas experiências maiores. A gente fez nuvens em volta, tal, porque a vida da mãe é mais ou menos assim, às vezes nebulosa, às vezes azul, maravilhosa, mas o que marca sempre é isso aqui, Marcos. Eu admiro muito esse relacionamento das mães com os filhos. Eu acho que é realmente divino, é realmente inspirador, é alguma coisa que vem do alto para que é uma coisa imensurável, até indescritível, mas é real, né? E então a gente trouxe aí esses temas, mas o nosso livro, Marcos, também aborda alguma coisa sobre o relacionamento nosso de pediatra com as mães. E aí nós temos assim, o pediatra está inserido em um mundo de pessoas maravilhosas, as mães. Algumas felizes, outras infelizes, mas todas com razoável grau de preocupação em benefício do filho, né? Então é assim que a gente enxerga as crianças, enxerga as mães, nesse relacionamento fantástico, divino, único. E até com as crianças especiais, nós temos uma experiência assim, com as mães também maravilhosa, sabe? Então a gente traduz no livro O Pediatra e os Pais de Crianças Especiais. Ao longo dos anos, o pediatra tem tido o privilégio
de conviver com pais de crianças chamadas especiais. É uma experiência marcante atuar com a família daquelas crianças, por causas diversas, tiveram um dano cerebral irreversível. Você quer ler um pouquinho mais? Compre esse livro, Pediatra Instruindo a Família, e também, além da festa retrô que nós mencionamos, e também toda a receita do livro é entregue ao projeto Amor de Criança em benefício das crianças. Então você está convidado a, dentro desse assunto, você quer ler alguma coisa interessante, compre o livro também. Mas o próximo, você vai chamar um intervalo, eu sei que você já está chamando para isso, mas no nosso segundo bloco, a gente vai começar a falar sobre esses privilégios desse relacionamento mãe-filho maravilhoso, divino, inspirador, que tanto nós convivemos no dia a dia. Vamos para o intervalo, Marcos. Você fica aí, nós já voltamos. É isso aí, doutor. Rapidinho intervalo e a gente volta na sequência com mais aqui no nosso Mundo da Criança com Pimenta, Pimentinha e Colégio Criativo de Marília. Não sai daí não, até já! Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Toda mãe é única. É fonte de carinho, cuidado e proteção. Cada uma do seu jeito, mães plurais, donas de um amor singular. Feliz Dia das Mães, uma homenagem da Unimed a quem de diferentes formas nos inspira todos os dias. Onde tem amor, tem presença que transforma. Na educação infantil, os contextos investigativos fazem parte do nosso cotidiano e desempenham um papel fundamental para o desenvolvimento das crianças, oferecendo ambientes para a exploração ativa e para descobertas. Nos contextos investigativos, as crianças são convidadas a interagir com uma variedade de materiais que as desafiam a observar, questionar, experimentar e criar. A disposição dos materiais são pensados para promover a livre manipulação e a exploração, permitindo que as crianças criem suas hipóteses e efetivem suas pesquisas. Além disso, esses espaços são projetados para promover interações sociais significativas entre as crianças, incentivando a colaboração, a comunicação e o trabalho em equipe. Vem comigo. Qual é o seu sonho? O sonho é a pista do caminho que devemos trilhar. Pense grande. Seja do tamanho do seu sonho. Escolha o que faz você agir. Unimar.br. Que legal, a gente já está de volta aqui no Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília, para esse segundo bloco, a mãe e as suas experiências maiores, ou as mamães e suas experiências maiores, né? Tema muito legal, tô adorando o programa e a gente vai continuar aqui, porque ele já está aqui, chegou disposto, quer falar. Aí, ó, diga lá, doutor. Então, Marcos, vamos falar sobre a mãe e suas experiências maiores. Qual a inspiração disso, Francisco? É o Dia das Mães, que foi vivido a semana anterior. Todo mundo comemorou, etc. Mas nós observamos e fizemos a introdução do programa mencionando que as mães, elas têm um vínculo
tão permanente com os filhos que a gente queria exaltar aquilo que a mãe faz e só a mãe faz. E além da gente exaltar sempre que o coração de mãe é maravilhoso em relação aos filhos. Mas aí nós temos que observar que as crianças, olha esse quadro, Marcos, eu achei ele assim muito fantástico. São aí várias crianças, tá vendo? Uma chorando, outras brincando, outra aqui isolada, mas rindo. As mães vivem isso, Marcos, em relação aos filhos. Um momento de choro, um momento de alegria, um momento de preocupação, um momento que tem que acordar e socorre essa que chora e esse que quer a mesma fruta e tem que dividir, e a outra que fica do lado só rindo, observando. São momentos assim diferentes e que a mãe tem que administrar. Administrar quando acorda, administrar essa competição que filhos têm, administrar a escola, a roupa da escola e vai para a escola, coisas que a mãe faz. E olha, eu vejo assim que as mães trabalham dessa maneira em função dos filhos, sim, de maneira, às vezes cansa tal, mas olha, no dia seguinte ela recomeça, sabe? E são essas mães que nós vivemos, essas mães que convivem com a gente, e essas mães que a gente aprendeu a admirar como profissional. E aí a gente tem o aspecto assim das funções, né, que nós mencionamos, as mães especiais, e essas mães todas têm um carinho muito grande. E uma das coisas assim, gestação. Marcos, só mulher fica grávida, né? Você morre de inveja, né? Porque a barriguinha que você tem, caberia uns 3 ou 4 bebês aí tranquilo. Mas isso não acontece, né? O que acontece? Acontece que só as mães ficam grávidas, né? Só as mulheres ficam grávidas. Então a gestação é um privilégio, eu vejo, muito grande. Porque veja bem, Marcos, é de uma célula feminina, óvulo, com uma célula masculina, espermatozoide, forma-se um ovo, e essa célula vai se multiplicando, e não aleatoriamente, ela vai se multiplicando de maneira muito bem organizada, formando órgãos, sistemas, né? E vida. É muito interessante esse aspecto assim misterioso que Deus criou para a gente admirar. Eu vejo que a gestação é uma maneira de a gente admirar Deus. E a própria Bíblia fala que Deus tem uma participação decisiva nisso. Ele vai tecendo, entremeando as células e formando um bebê. E esse período, olha, às vezes essa gestação cansa, porque são 9 meses, olha, 39, 40 semanas ali naquela expectativa, se cuidando, fazendo pré-natal, visitando, olhando, se alimentando de maneira assim diferente, né? Comendo aquilo que pode, fazendo às vezes alguns cuidados, às vezes não dormindo bem, porque a barriga vai crescendo. Isso é a mamãe. É isso que nós queremos valorizar dentro desse assunto. São as experiências maiores e únicas que a mulher tem. Então a gestação é alguma coisa assim muito, muito privilegiada, santa, divina, e é uma experiência realmente única para o sexo feminino. A gente admira isso, sabe? E a gente fala muito uma gestação saudável, um bebê saudável, e quando nasce esse bebê, aquele aspecto maravilhoso também, que é o fim da gestação, que é o parto, né, Marco? E aí, essa situação em que o final, né? E a gente, qual é o final? Qual é o maravilhoso? É um parto vaginal, é um parto cesáreo, é um parto que está no tempo, está prematuro, toda aquela expectativa, isso tudo, Marco, é interessante, cabe no coração dessa mãe. E olha,
seja prematuro, seja uma criança que nasce a termo, seja masculino ou feminino, o que permeia o coração dessa mãe é o amor. Então esse aspecto assim do amor chama muito atenção. Você quer ver lágrimas pelo amor? Olha, o bebê vai precisar de um UTI, lágrimas, né? O bebê tem tal problema, teve tal situações, está com alguma dificuldade, precisa ser cuidado, lágrimas. Mas você quer ver assim um rosto feliz? É quando a gente diz assim, mãe, olha, tá tudo bem, você está ouvindo a criança chorar? Ou então, olha, estou trazendo a criança para receber o primeiro beijo. Ela já gritou, chorou, e às vezes vem chorando para a mãe, e a hora que a mãe encosta o rosto ali, aquele rosto feliz, olha, a criança até para de chorar. Então, é um aspecto assim, eu acho que é fenomenal. É muito interessante. E isso é um privilégio que as mulheres têm de apresentar-se e viver essa situação. Então você tem a gestação e o final da gestação é o parto. O que rege isso? É o amor. É o diferencial que a mulher tem nesses relacionamentos assim, primário com o seu bebê, com a sua criança. E a gente, olha, só faz isso na vida. Valorizar essas situações. Quão maravilhoso é isso. Por isso que eu disse no início, que nós realmente participar desses fenômenos que Deus nos concede, que a gente não entende muito bem como é possível, né? Aquela criança tão linda, maravilhosa, alguns falam com aquele rostinho sempre de joelho, mas assim, é único, né? A especificidade da criança é uma coisa maravilhosa. E, assim, após o parto, né, Marcos? Aí você tem a amamentação. Olha, quantas vezes, Marcos, essas mães apanham para fazer isto aqui, olha. Né? Tá vendo? Olha, essa boquinha, esse seio, né? Olha, a sucção, né? E olha, as mães aí já numa criança maior, com outra participação, mas atenta a cumprindo essa função de dar esse leite maravilhoso para a criança, que é o leite materno. Então a gente vê nessa amamentação, nessa figura, esse aspecto assim, desse vínculo carinhoso, nesse vínculo assim, tão específico, né, desse relacionamento mãe e filha. Uma mãe que amamentou, certamente, eu creio que há de concordar. E o pai que observou esse sacrifício também, essas situações em que a mãe muda de vida um pouquinho, muda os seus valores, muda o seu ritmo, né? Muda às vezes o aspecto profissional em função da amamentação. Eu creio que os pais estão entendendo, os avós, olha, minha filha amamentou, eu também amamentei, que legal. Então esse aspecto assim tão fraterno de família, de ter que valorizar esse alimento maravilhoso que protege as crianças. Falar sobre o benefício que essa mãe está trazendo, amamentando, é uma coisa assim, que creio que você já sabe, gestante, você que já deu à luz, que amamentou, o grande benefício que é o leite materno. Esse leite da própria espécie, da fonte para o consumidor, direto, de graça, né? Que depende um pouco da sua saúde, do aspecto emocional que você tem, mamãe, da sua alimentação, mas para a criança, as imunoglobulinas, né, as proteínas específicas da espécie, tudo isso você só está fazendo um bem muito grande. E ainda a gente tem mais, porque a amamentação traz crescimento, traz desenvolvimento, e a mamãe vibra com isso.
E é esse o nosso complemento para o último bloco. E aí, Marcos, você chama aí o nosso comercial e em seguida nós voltamos. É isso aí, doutor, rapidinho, e a gente volta já para o último bloco do programa de hoje. Passou rápido, né? Mas não sai daí não que a gente volta na sequência. Até já. Vem comigo. Qual é o seu sonho? O sonho é a pista do caminho que devemos trilhar. Pense grande. Seja do tamanho do seu sonho. Escolha o que faz você agir. Unimar.br. Toda mãe é única. É fonte de carinho, cuidado e proteção. Cada uma do seu jeito, mães plurais, donas de um amor singular. Feliz Dia das Mães, uma homenagem da Unimed a quem de diferentes formas nos inspira todos os dias. Onde tem amor, tem presença que transforma. Na educação infantil, os contextos investigativos fazem parte do nosso cotidiano e desempenham um papel fundamental para o desenvolvimento das crianças, oferecendo ambientes para a exploração ativa e para descobertas. Nos contextos investigativos, as crianças são convidadas a interagir com uma variedade de materiais que as desafiam a observar, questionar, experimentar e criar. A disposição dos materiais são pensados para promover a livre manipulação e a exploração, permitindo que as crianças criem suas hipóteses e efetivem suas pesquisas. Além disso, esses espaços são projetados para promover interações sociais significativas entre as crianças, incentivando a colaboração, a comunicação e o trabalho em equipe. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Que legal! De volta ao mundo da criança, sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Enfim, chegamos ao último bloco do programa de hoje, mas tem muita coisa boa ainda, hein? Pois é, a gente vai falar mais aqui, olha, já está aqui, doutor Francisco, diga lá! Então, Marcos, vamos para o nosso terceiro bloco. Que legal, final de sexta-feira, nós estamos falando aqui sobre o relacionamento das mães, especificamente das mães, com os filhos. Qual é a inspiração? Já mencionamos o Dia das Mães, passou domingo anterior, etc. Festa, aquele carinho todo, mas eu como pediatra fiquei pensando, mas olha, o aspecto das mães, ele é permanente. E vale a pena a gente lembrar ou exaltar que quão maravilhoso é isso, a continuidade disso. E para o profissional, tem coisas que são específicas das mães, né? E aí, nós já falamos da gestação, do parto, da amamentação, e agora nós falamos do crescimento. Na amamentação, a gente exaltou o grande trabalho que é amamentar. É uma abnegação que tem que ser exaltada, muito favorável. As mães mudam a sua rotina, mudam os seus hábitos, às vezes até o aspecto anatômico tem preocupação, o aspecto profissional, o aspecto social, mas as mães estão lá amamentando. E nós mostramos a figura, né, Marcos, da amamentação, olha aí, que legal isso.
as mães amamentando, né? Aí nós colocamos, olha, a amamentação é tão divina que a gente coloca e menciona assim, olha, mamadeira, ó, show mamadeira. A gente tem que amamentar mesmo, valorizar isso e falar sobre o valor do leite materno, o benefício é muito conhecido. Mas umas coisas que o leite materno participa muito e de maneira decisiva com o crescimento. E como as mães vibram com o crescimento. Marcos, você quer ver uma mãe feliz quando a gente está atendendo? Ganhou o bebê, nasceu 3 quilos, 15, 20 dias depois, olha, está com 3,5 quilos. Cresceu, olha, 1,5 centímetros, olha, 2 centímetros. Oh, sorriso aberto, alegre, isso é crescimento, né? E o crescimento, ele vai sendo acompanhado assim rigorosamente pelos pais. Aí às vezes chega 1 mês, 2 meses, 3 meses, olha como está engordando. E olha, é só o peito, eita coisa boa, né? Também não tem pecado quando tem o leite materno e complementa, ou se você teve alguma dificuldade, alguma doença, e você foi obrigado a usar uma fórmula. Nenhum crime sobre isso. Claro que nós estamos exaltando o natural, mas se precisou do artificial, a criança tem que receber, porque esse crescimento traduz saúde. O crescimento é um indicador assim, muito sensível, que deve ser sempre monitorizado, porque isso traduz que a criança está sendo bem alimentada, tem a sua função nutritiva, a sua nutrição adequada. Isso repercute sobre o crescimento. Então, o crescimento, ele tem muito a ver com a dieta que essa criança está recebendo. E nós falamos, exaltamos a amamentação, mas o nosso negócio é mencionar, Marcos, como a mãe fica feliz quando a criança ganha peso. Porque o crescimento, ele é mensurável, né? Então, é gramas, né? Ganhou 1 quilo, ganhou 700 gramas, ganhou 500 gramas, ganhou 200 gramas em determinado tempo. Isso é mensurável, é o crescimento. Assim também cresceu, né? Com centímetros, nasceu com 50, olha, 1 mês depois está com 54. Aí vai para 6 meses, nossa, cresceu 15 centímetros em média no primeiro semestre. Que legal, hein? Aí vai para o segundo semestre, chegou 1 ano, nasceu com 50 centímetros, 50 centímetros nasceu, que legal, né? Aí chega no final do ano, no final de 1 ano, tá lá em média com 75 centímetros, cresceu 25 centímetros em um ano. Nossa, que sucesso, hein? Muito bom. Então, isso faz a mãe ficar feliz. Agora, a responsabilidade toda, isso que eu queria exaltar, é da mãe. É a mãe que vai e que procura e que vibra com isso. Claro que os pais, agora vamos falar dos pais, eles têm uma participação, mas quem amamentou, ou quem preparou as mamadeiras, quem preparou as papas, olha, estava ali 6 meses, olha, agora acabou o leite materno, continua, mas precisa da alimentação complementar. Quem que faz isso? Mamãe. O pai bate palma, aplaude, mas ali o toco mesmo, Marcos, quem faz é a mãe. Por isso é que nós estamos assim, vivemos aquele domingo do Dia das Mães, da festa, mas o pediatra tem que exaltar essas funções maiores, essas experiências maiores que só o sexo feminino tem, só as mães têm. E olha, mais uma vez, quanto amor dirige essas experiências da mãe. E o crescimento deixa a mãe feliz, como nós mencionamos. E segue, claro, não para no primeiro ano de vida, mas o primeiro ano de vida
ele é muito importante, porque em seguida nós vamos falar sobre desenvolvimento, mas o crescimento, ele é muito importante. E quando a criança não cresce adequadamente, vem o sentimento contrário, de preocupação, de tristeza, de fica insegura, o que está acontecendo, o que está acontecendo, e faz exames e procura, etc. Quem que está na frente de tudo isso? A mãe, né? Quando muito, uma outra mãe é a avó, né? Então, realmente esse contexto feminino de amor, de vínculo com a criança, quem assume de maneira assim absoluta é a mãe. Mas além de crescer, é claro que a criança tem que se desenvolver, né? Como é o desenvolvimento? Bom, crescimento você mede, peso, gramas, comprimento, centímetros, como nós mencionamos, nasceu com 50, tem no final de um ano 75, cresceu, engordou, tem com 3 quilos, tem no final de um ano 9 quilos, 3 vezes o peso de nascimento, média legal, tal. A mãe que amamentou, a mãe que deu à luz, a mãe que passou pela gestação, é a mãe. Então essa exaltação da mãe, para que a gente não fique achando que dia da mãe é dia das mães, é o dia do abraço. Ela merece não um abraço, merece milhões de abraços, porque a sequência continua. E como ela vibra com o desenvolvimento. Como é que é isso? Olha, quando a gente mostra assim, bom, nasceu, primeira coisa, lembrar que o desenvolvimento é sempre da cabeça para os pés. Então abre o olho primeiro, né? Depois assim, com 3 semanas, 4 semanas, até 6 semanas, o bebê dá aquele sorrisinho, isso é desenvolvimento. Essa capacidade que ele tem de estar realizando funções mais complexas. Aí quando chega no 3º mês, a gente que começou aqui, desceu para cá, ó, mamãe, o pescocinho está firme, que alegria. Está indo bem, desenvolvimento, capacidade que a criança vai adquirindo de novas funções, e a vida segue, e ela segue amamentando, segue controlando o peso, mas ela chega com 7 meses e meio, o bebê está sentando, olha, com 6 meses ele sentou apoiado, mas agora ele está sentando sozinho, que legal, né? Isso é alegria. A mãe vibra com isso, repito, os pais também. Mas a mãe sabe que é ela que conduziu isso dentro do útero, fez nascer, amamentou, e ela está vendo essa transformação que a criança sofre. E aí ela depois começa com 9 meses e pouquinho, ela começa a engatinhar. Mãe, ela chega para a gente, já está engatinhando. Quer dizer, na cabeça dela e no coração dela isso é maravilhoso, é muito explicativo. E depois a criança fala, e aí a gente pôs até em vermelho, quando a mãe começa a falar, aliás a criança começa a falar e fala mamãe, tá? É uma recompensa por tudo isso, né? Algumas vezes, alguns mais teimosinhos, Marco, a mãe faz tudo isso, e ela fala a primeira palavra e a mãe vem muito assim, com ciúme. Falou papai. Nós não participamos de tudo isso, mas a gente tem um pouquinho de importância também. Então, esse é o aspecto que nós queremos aí exaltar da senhora mamãe. É maravilhoso conviver com as mães. Mães de filho e crianças tidas como típicas, que crescem e se desenvolvem. Mães que têm filhos com algumas características especiais e que têm dificuldades para crescer, para se desenvolver, mas que a gente reconhece, recebem dessas mães todo o amor, todo o coração, todo o carinho para as suas vidas. A você que é mamãe, que viveu a festa da semana anterior e que hoje nós estamos exaltando o seu trabalho de vida, junto, promovendo vida como mãe. Deus abençoe as mamães
que tanto nós convivemos. Mas as mamães e agora também os papais, continue a ensinar o menino no caminho que deve andar. As meninas também. E até quando envelhecer, não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos e um final de semana muito feliz. É isso aí, doutor Francisco. Um final de semana muito feliz para todos, para o senhor, para a família e para todo mundo que nos acompanha. A gente está de volta, se Deus assim permitir, na semana que vem. Ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!